Ontem foi a posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos e o deputado federal Nicolas Ferreira foi um dos convidados para participar da posse. Durante a posse, ou depois da posse, ou antes da posse, não se sabe, Nicolas Ferreira recebeu uma profecia de que será o presidente do Brasil. A gente vai analisar esse vídeo e eu quero comentar algumas coisas aqui com vocês e esclarecer alguns fatos também. Bora assistir o vídeo primeiro aqui. I put the government in your hand, but the government is on my shoulders, says the Lord. So my yoke is easy, my son, and my burden is light. It is not your responsibility, but mine. So lift up your head, lift up your arms, and worship me. And all that I have promised you will be yours. When I was sitting over there and I first met you, I knew nothing about you. And I just heard president. You will be the president, but it will be a journey. In one day, says the Lord, you will be promoted just like you were in this race. Now run the race, my son. Run the race and keep your eyes on me. Depois eu vou voltar esse vídeo e em partes eu vou comentar aquilo que me chamou a atenção. Agora, gente, profecia com relação a políticos, a candidatos, não é uma novidade, pelo menos nos últimos anos, nos anos recentes. Em 2018, o Cabo Daciolo disse que ele seria o presidente da República. Ele profetizou que seria o presidente da República em 2018. E não foi. Em 2020, Donald Trump, quando tentou a reeleição, teve um monte de profeta aqui no Brasil, na África, nos Estados Unidos, dizendo que ele iria garantir a sua reeleição. Não ganhou e deu aquele problema todo. Agora, em 2022, Bolsonaro também tentou a reeleição e no Brasil e fora do Brasil teve um monte de gente profetizando que ele ia ganhar, que ele ia se reeleger. Não se reelegeu. É por isso que eu estou dizendo para você olhar com desconfiança qualquer profecia em relação a político, em relação à política. Nem sempre Deus está envolvido nesse negócio. Agora, analisando politicamente a situação, o Nicolas Ferreira tem muita chance sim de se tornar um presidente da República. Não na próxima eleição, porque de acordo com a Constituição, a pessoa precisa ter 35 anos para ser presidente da República. Nicolas tem 28, se bem que já existe uma movimentação no Congresso Nacional de alterar a Constituição e reduzir a idade mínima para ser candidato à presidência da República. Mas Nicolas Ferreira tem algumas coisas que nos mostram que ele pode ser um presidente da República. É o sujeito mais votado do país, o deputado federal mais votado do país, é o segundo político com maior número de seguidores nas redes sociais, é alguém muito inteligente, que tem uma habilidade muito grande para se comunicar com jovens e com pessoas de mais idade também. É alguém que tem uma boa aceitação dentro do bloco que não é de esquerda. É alguém que hoje preside uma comissão muito importante dentro do governo. Então, ele tem muitos fatores que contribuem para que ele se torne o presidente da República. Recentemente, ele gravou um vídeo que mobilizou o país e que fez o governo voltar atrás na monitoração de Pix acima de R$5.000. Vocês viram a repercussão que deu rapidamente, em menos de 24 horas, mais de 200 milhões de views no TikTok. Então é alguém que tem muita chance de se tornar o presidente da República, talvez nas próximas eleições. Se ele vier como candidato a presidente da República, eu já estou declarando o meu voto a Nicolas Ferreira. Não concordo com tudo, tem hora que eu acho que ele fala alguma besteira sim, mas no geral é uma pessoa inteligente, uma pessoa honesta, é alguém que luta por ideais. Acho que ele tem bom desempenho como parlamentar. Porém, precisamos ter muito cuidado com profecia para presidente. É aqui que está o problema. Não vote em nenhum candidato só porque supostamente Deus falou pela boca de um profeta. Não condicione o seu voto à profecia. Isso é muito perigoso. Sabe por que é perigoso? Quando Bolsonaro foi presidente da República e muitas profecias giraram em torno dele, então se tinha a seguinte mentalidade: ele é o escolhido por Deus, ele é ungido de Deus, então não toca nele, não critica ele, não faça oposição a ele porque você está se opondo a Deus. Gente, isso aqui é muito complicado, isso aqui não é bíblico. Outra coisa, condicionar o seu voto por causa de profecia pode dar um problema, porque se de repente a profecia for verdadeira e Nicolas Ferreira se reeleger e fazer algumas besteiras, é aí que está o problema, porque ele pode
pode usar o nome de Deus para justificar um monte de besteira. Eu vejo um terceiro problema também. Ora, se Deus profetizou que Nicolas seria o presidente da República, então ele é ungido de Deus, ele é o candidato da igreja. Nós já vimos que isso não deu certo. Quando Bolsonaro foi eleito desde a primeira campanha e levaram ele com um monte de gente para os púlpitos, para discursar em púlpito, Bolsonaro participava de culto, participava de congresso. Isso é um problema, gente. Levaram Bolsonaro para participar de culto, oraram por Bolsonaro. Tudo bem, orar não tem problema. Mas por que não levaram outros candidatos? A igreja não pode ter preferência política. A igreja é o corpo de Cristo. As pessoas que estão dentro do templo têm. Mas o ambiente do culto é para exaltação a Deus. Não é para exaltação da figura de um político, como nós vimos com o presidente Bolsonaro. Pois bem, tendo feito esse esclarecimento, vamos agora julgar as profecias. Sim, nós precisamos julgar as profecias. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 20, Paulo disse: não desprezem as profecias, porém, só retenham aquilo que for bom. Isso quer dizer que a profecia, ela pode vir misturada com elementos humanos. E bem aí é que reside o problema, é que na mesma profecia você pode ter coisas boas, acertos, você pode ter coisas que é pura emoção do profeta. É por isso que é para julgar as profecias e só reter aquilo que é bom. Então, bora julgar. Primeira coisa que eu observo na fala da profetisa, que é a mulher que está profetizando, ela fala com naturalidade. Por que isso me chamou a atenção? Porque aqui em nosso ambiente brasileiro, pentecostal, acho que no mundo todo é assim, no ambiente pentecostal, existe uma tendência de que quando a pessoa está profetizando, muda a voz, faz trejeitos no corpo, bate o pé no chão, fala muito alto para dar aquele ar de sobrenaturalidade, quando às vezes o sobrenatural de Deus está em coisas muito naturais. E me chamou a atenção a forma como a profetisa fala. Ela fala com calma, com naturalidade, não mudou o tom da voz, não bateu o pé no chão, não rodopiou, falou com sobrenaturalidade. Isso me chama muita atenção. Agora, bora analisar o trechinho desse vídeo aqui. I put the government in your hands, but the government is on my shoulders. O governo está nos meus ombros. Deus teria dito para o Nicolas que o governo está sobre os ombros dele, de Deus. Isso aqui aponta para a soberania de Deus. Realmente, Deus é o Senhor do universo. Realmente, Deus é soberano. Realmente, nenhum político sobe a rampa da República sem Deus permitir. Isso aqui aponta para a soberania de Deus e esse é um destaque importante da profecia. Agora, bora apontar para esse fato aqui que é muito devocional. Your head, lift up your arms and worship me. Me adore. Deus dizendo para o Nicolas: me adore. Isso aqui é bíblico. Nós estamos percebendo que essa profecia tem elementos bíblicos. Isso aqui é muito importante, gente, porque no momento em que os políticos eles adoram o poder e adoram o dinheiro, se Deus realmente está falando por meio dessa mulher, Deus está chamando o Nicolas para adorá-lo, não ser um ganancioso por poder, nem ser um ganancioso por dinheiro. Bora analisar mais essa parte aqui. I was sitting over there and I first met you. I knew nothing about you. And I just heard president. Aqui já é a palavra da própria profetisa, que já não é mais o conteúdo da profecia. Não sabia nada sobre você. Isso aqui é um elemento importante. Uma coisa é você profetizar para quem você já conhece, porque você pode usar coisas que você já sabe da vida dos outros para dizer que é Deus falando. E uma outra coisa é quando você não conhece a pessoa e Deus lhe dá uma mensagem. Ela, por exemplo, ouviu a palavra presidente. Ora, os profetas do Antigo Testamento também ouviam a voz de Deus. Jeremias, por exemplo, e veio a minha palavra do Senhor, Isaías, assim diz o Senhor. Eles ouviam pelo ouvido, audivelmente a voz de Deus. Isso aqui é uma coisa interessante. Uma coisa é você conhecer alguém e profetizar, e uma outra coisa é você não conhecer e profetizar. Mas a questão que fica, será que ela não conhecia mesmo? Com essa repercussão no TikTok, será que isso não chegou lá na América também? Não sei. Agora vamos analisar essa frase aqui, que assim, quase toda pessoa que profetiza atualmente, ela tropeça nisso aqui. Olha só. In one day, says the Lord, you will be promoted just like you were. Assim diz o Senhor. Aqui está um problema, gente, muito sério. É para julgar a profecia? Bora começar julgando por essas coisas simples aqui. No Novo Testamento, nós não vemos ninguém usando essa expressão, assim diz o Senhor.
Não vemos. Essa expressão ela aparece no Antigo Testamento como cunho da autenticidade divina. Mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento os profetas usavam para garantir que aquela mensagem era de fato de Deus. Só que nós estamos falando de profetas canônicos, de profetas que compuseram o Antigo Testamento. No Novo Testamento nós não temos mais profetas canônicos. Nós temos pessoas profetizando coisas comuns, por exemplo, como Ágabo, que previu uma grande fome, como por exemplo as filhas de Filipe que profetizavam, mas profetizando coisas comuns. O conteúdo da profecia das filhas de Filipe nós não encontramos na Bíblia. No Antigo Testamento, a palavra do profeta de Deus deveria ser recebido, porque a expressão assim diz o Senhor já garantia que de fato era divina aquela profecia. Agora no Novo Testamento é complicado você usar. Se você usar a expressão assim diz o Senhor, você está dizendo, olha, é Deus que está falando, não julguem. E biblicamente no Novo Testamento isso não procede. Usar a expressão assim diz o Senhor para uma profecia hoje é você passar a impressão que de fato é Deus que está falando, e que se é Deus que está falando, você não vai julgar Deus. E aí é que está o problema. Agora, um outro aspecto dessa profecia que me chamou a atenção foi esse aspecto aqui, por demais, atrelado à santidade. Now run the race, my son. Run the race and keep your eyes on me. Mantenha seus olhos em mim. Essa profecia apresenta traços de biblicidade. Hebreus 12, versículo 2 está escrito que nós precisamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ela está dizendo para o Nicolas que ele não pode olhar para o poder, que ele não pode olhar para o dinheiro, que ele não pode olhar para a influência, ele precisa olhar para Cristo. Gente, se todo político olhasse para Cristo, nós não teríamos safadeza nesse país. No âmbito político, se todo político olhasse para Cristo, nós teríamos um país melhor, nós teríamos leis mais justas, nós teríamos políticas sociais melhores. Acontece é que as pessoas não olham para Jesus, olham para os filhos de Jesus como potenciais eleitores, mas não olham para Jesus. E essa profecia aqui, ela aponta para a vida pessoal do Nicolas, olhar para Cristo, manter os olhos focados em Cristo. Esse é um aspecto da biblicidade dessa profecia que me chama muita atenção. Mas e aí, a profecia é verdadeira? Não sei. Não tenho discernimento de espíritos? Não sei. O tempo julgará com o seu teste. O tempo dirá. O teste do tempo é o mais importante. Se essa profecia é de Deus, vai acontecer sim. Eu só digo que essa profecia vai trazer complicações e desafios para a vida do Nicolas. Porque, por exemplo, por que vai trazer preocupações? Porque dentro desse bloco político que o Nicolas está, que é o bloco de direita, de centro-direita, tem outros pretendentes a candidato da República que vão olhar Nicolas a partir de hoje como um potencial inimigo, como um potencial concorrente. E aí pode começar a retaliação. A complicação vai ser porque mesmo aqueles que não acreditam em profecias, como algum pessoal da esquerda, algumas pessoas da esquerda que não acreditam em profecia, mas vão se incomodar, porque a profecia vai motivar Nicolas a correr atrás desse sonho de ser presidente da República, motivado pela profecia. Então, eles não vão se incomodar com a profecia, porque a profecia, de acordo com eles, não existe. Mas eles vão se incomodar com a motivação do Nicolas causada pela profecia. Mas segunda coisa, Nicolas pode olhar para essa profecia e, se ele não tiver equilíbrio, pode começar a desandar com as coisas, pode querer antecipar processos, pode se tornar uma pessoa orgulhosa, aí vai depender muito dele. Eu espero que essa profecia não vire a cabeça dele, mas que ele se mantenha em humildade e perseverando em Deus, olhando para Deus e se tornando realmente um cristão, não apenas um político. Portanto, gente, se você vai votar no Nicolas Ferreira porque essa mulher profetizou, não faça isso. Não faça isso. O critério para se votar em alguém não é porque alguém profetizou. É se essa pessoa está alinhada com os padrões da civilidade, com a Constituição, com o bem-estar do público, com o temor a Deus. Isso é o mais importante. Outra coisa, no Novo Testamento nós não vemos ninguém ungindo ou profetizando para reis e para imperadores, que eles seriam imperadores. Nós não vemos. Hoje o Brasil não é uma teocracia, o Brasil é uma democracia, a escolha pelo povo. Você não pode chegar e dizer que está ungindo alguém como presidente, porque isso aí não é muito bíblico. De acordo com a Bíblia, a unção de Deus está sobre todos aqueles que são filhos de Deus. Isso está lá em 1 João capítulo 2, versículo 20. João disse: vocês têm a unção do santo. Que Deus abençoe a vida do Nicolas. Se for verdadeira essa profecia, vai se cumprir. E se não for verdadeira, está claro que o profeta mentiu.
Que Deus abençoe a vida dele, que ele seja alguém que pense no bem-estar do público, que olhe para Cristo, que não seja orgulhoso, que não volte seus olhos para o dinheiro nem para o poder, porque aí é que está o grande problema. Às vezes não é nem tanto o dinheiro, é o poder de influência. Que Deus proteja a vida dele, que guarde a família dele das perseguições que virão pela frente e que ele nunca se desvie da verdade, porque se ele se desfiar, ele vai se ferrar todinho com Deus. Deus abençoe, deixe seus comentários aí sobre o que você achou desse vídeo.